Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, familiares e toda a comunidade escolar. Estamos aqui de volta com mais um podcast falando de educação. Como sempre, trazendo temas que são relevantes, que são importantes para a educação e que fazem parte, do cotidiano escolar, tudo que interessa às escolas, aos nossos alunos, nossos servidores, nós trazemos para debate nesse momento. Hoje, especialmente, nós vamos discutir a nossa TV Araxá Educa. Para que as pessoas conheçam o que é essa TV, como que ela é custeada, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, como nós chegamos, porque são poucas cidades em Minas Gerais, eu creio que agora são 3 ou 4 só, que tem uma TV, que a gente fala TV educativa. Qual a história dessa TV? Como ela é custeada? O que acontece nos bastidores dessa TV? É isso que nós vamos trazer hoje para apreciação da comunidade, principalmente para os servidores da educação que estão também diretamente envolvidos nesse projeto. Para debatermos aí sobre a TV Araxá Educa, nós trazemos aqui a Leane Tupinambá, que é minha assessora na Secretaria de Educação e é também conselheira do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que é o CMDCA, que é o grande patrocinador desse projeto TV Araxá Educa. Nós temos também a Ana Flores, que além de ser coordenadora do CAEI, que é o Centro de Atendimento e Educação Inclusiva do município, onde ela faz um brilhante trabalho, vou sempre frisar isso, viu, Ana? Porque Araxá cresceu muito no atendimento da educação inclusiva e nós sabemos ali que na linha de frente está você e sua equipe. E trazemos também a Gláucia, que é professora da TV Araxá Educa. Por que nós convidamos a Gláucia? A Gláucia está representando aqui todos os trabalhadores, todos os servidores, os professores que atuam diretamente na TV Araxá Educa. E como ela foi uma das primeiras a serem convidadas, nós vamos trocar aqui como nós fizemos esse convite, como surgiu a ideia, o desafio de encarar uma TV. E a Gláucia foi das primeiras que aceitaram, o desafio e trabalha numa área muito complicada, que é exatamente a educação infantil. Então, vamos começar agora com a história da TV Araxá Educa. Como nós conseguimos realizar esse projeto que, no primeiro momento, Leandro, foi ambicioso. Eu sou funcionária do Estado e nós, no começo da pandemia, o governo lançou o programa de TV educativa na Rede Minas. Claro que, referente às dimensões do Estado, esse programa era um período da manhã só que passava aqui em Araxá. E quando a gente entrou na Secretaria de Educação, o desafio estava lá, posto sobre a mesa. Como nós vamos chegar nas nossas crianças? Nós entramos bem na pandemia, Foi o ano ali da pandemia, do auge da pandemia, as escolas fechadas, e nós tínhamos um desafio de fazer chegar as aulas até as nossas crianças. E para isso, a Leane vai lembrar bem, vou deixar a Leane começar aqui com essa história, porque nós sentamos juntas na mesa e pensamos como fazer. E ficamos sabendo que, a gente todos sabem que concessão de TV não é algo fácil de ser conseguido. A concessão de TV é todo um projeto, um trabalho que tem que ser aprovado, etc. e tal, na Câmara, no Senado. E, em razão da pandemia, o governo federal abriu uma concessão que, durante determinado período, nós poderíamos, as prefeituras, trazer um canal voltado essencialmente para a educação. E aí começou o nosso desafio. Como nós vamos fazer? Eu visitei uma família, uma criança bem no comecinho ali, por volta de março de 2021, e a casa não tinha computador, tinha 3 crianças sozinhas, mas a TV estava ligada. E eu não vou esquecer, estava ligado no Ana Maria, 3 criancinhas assistindo. E eu pensei, por que não? Por que nós não podemos ter a nossa TV educativa? Todas as casas têm uma TV aberta. E chegamos na secretaria e começamos. Como fazer? Como nós vamos colocar isso em prática? A Leane foi a primeira, Leane? Você lembra como é que começou essa história da TV? Sim. Ouvindo você falar, passa aqui uma retrospectiva quando nós chegamos, em janeiro de 2021. E em 2020 eu estava no conselho, como presidente do CMDCA, e nós tínhamos elaborado um diagnóstico da situação das crianças e adolescentes frente à pandemia.
E nessa pesquisa eu trouxe para a gente, né, essa dificuldade das famílias acompanhar as aulas remotas. A maioria não tinha acesso à internet, às vezes na família um celular para 3, 4, 5 filhos. Mas a TV a gente sabe que é uma ferramenta, né, que a maioria das famílias consegue ter. E assim que nós chegamos, a gente também tinha pensado numa plataforma. E escutando algumas apresentações dessas plataformas, ficamos sabendo que no norte, né, Piauí, tinha, né, numa cidade lá uma concessão, havia um decreto, né, do presidente de concessão de TV aberta, focada mais somente, né, para foco educativo. E aí nós, ousadas, né? Eu acho que nós fomos muito ousadas, sentamos e pensamos, por que não também nós termos essa oportunidade dessa concessão dessa TV na nossa cidade, diante do que nós vimos, né, nas nossas famílias, nessas pesquisas. E aí fomos, né? E lembrando, Helena, que a TV apresentou para a nossa equipe, tinha uma plataforma associada à TV. Sim. Então tinha aula na plataforma e na TV. Nós não interessamos muito pela questão da plataforma, que era mais vídeos. E nós interessamos pela TV. Procuramos o prefeito, né, apresentamos a ideia para ele, que também ficou assim, muito interessado. Eu sempre falo que ele é muito receptivo a tudo que a gente diz respeito à educação. E aí o nosso desafio foi, será que poderíamos ter só TV? Então, isso mesmo. E daí nós partimos também para a questão dos custos, isso. Né, Leandro? Aí, né, fomos pesquisar valores, fomos buscar preços, como que seria, né, esse canal. E é um canal exclusivo realmente, né, para as aulas educativas, vídeos educativos. E onde buscar o recurso? Porque não existia uma dotação orçamentária do município, né, até dentro também da dotação orçamentária da educação, valor destinado para custearmos uma TV. E aí, diante da experiência, né, e conhecendo o trabalho dos conselheiros do CMDCA, que realmente, né, de apoio, de financiamento a projetos inovadores, projetos impactantes, pensamos, esse é um projeto impactante, nós vamos atingir, olha só, né, todo o nosso público infanto-juvenil, independente de ser de rede pública, de rede particular, então, adultos, né, também, mas o foco maior, né, dos projetos financiados com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente são projetos voltados para o público infanto-juvenil. E aí fomos, né, sentamos, planejamos, falei, vamos fazer um projeto e apresentar para o CMDCA. Vamos agradecer aqui, né, Eliane? A Selma, a Cristiane, demais. A Secretaria, que foram que colocaram, né, no papel. Sim. Lembrando sempre assim, a Eliane tem a prática de ser conselheira, então ela sabe o modelo do projeto que tem chance de ser aprovado. As meninas são técnicas, né, montaram o projeto. Muito. Apresentei Muito. para o prefeito, nós vamos colocar lá e pedir. Quem sabe nós conseguimos. Aliás, no primeiro momento, nós procuramos direto a CBMM, né? Foi. Nós procuramos a CBMM, Sim. junto com a Luiz, nós trocamos uma ideia, sabe, Ana? E ele falou, por que vocês não apresentam para o CMDCA? É um projeto de alcance social. E foi isso que nós fizemos, né? E a CBMM, né, que é a grande depositária do fundo, né, da empresa que tem um aporte financeiro maior no fundo. E nesse ano nós já tínhamos também como presidente do CMDCA a Ana, né, que é a representante do governo pela Secretaria Municipal de Educação, sabe aí que é grande apoiadora, né, e entendedora, né, da nossa dificuldade de conseguir atingir esses alunos. E mesmo sabendo da possibilidade da volta presencial, né, nós pensamos que a continuidade desse canal como um complemento, né, diante da grande defasagem que os alunos retornaram, que a gente sente isso. E hoje, então, vendo, né, a gente eu assisto, né, eu sou, assim, telespectadora assídua da TV, faço aqui também, né, aí um convite para que vocês também façam isso, né, vocês vão sentir a grandiosidade, né, e assim, o impacto das aulas, né, Gláucia? A Gláucia que está aqui. E hoje, então, assistindo, a gente pensa, poxa, como que fomos ousados e que desafio pensar em conseguir manter um canal de TV. E quando nós começamos, Helena, no primeiro dia que foi ao ar, nós ficamos lá assim, meu Deus, vai entrar às 7 horas, como assistir. Vamos conseguir, e conseguimos. Conseguimos. E lembrando também, outro aspecto importante aqui, é que o projeto é aprovado anualmente, né?
Esse ano, o foco, né, como teve o retorno presencial, o foco agora é uma complementação, divulgação das práticas educativas, de tudo que é feito aqui, porque a TV ela vai funcionar como um complemento que já foi feito na sala de aula e também tem um alcance maior, né, além do turno e com outras visões, por exemplo, projetos e tudo mais. E para as pessoas entenderem assim, Ana, você como presidente hoje, o que é algum conselho do porte do CMDCA? Como que é a atuação desses conselhos? Para as pessoas entenderem, tem a sociedade, né, a parte do governo, e tem a sociedade organizada nesses conselhos, né? A gente fala assim, o terceiro setor, né? Sim. Como que funciona isso para as pessoas entenderem em casa? É interessante, Zuma, e é muito bom, muito oportuno a gente falar sobre isso, né, Leane? Que as pessoas conheçam os conselhos, né? Nós temos vários conselhos de direito. Neste caso, especificamente, o projeto ele é financiado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Todos os conselhos, eles são paritários, né? Então, nós temos representantes da sociedade civil organizada e representantes da ala governamental, né? Este ano, no CMDCA, a gestão, ela é do governo, da ala governamental. Alterna, né? Alterna. Da sociedade civil Isso. A cada 2 anos a gente tem uma nova reeleição, né? Aí a gente tem um novo presidente. Este ano, né? Neste mandato, na verdade, eu estou como presidente do conselho e a Eliane como vice, né? Esse ano é da ala do governo. É o próximo ano. Sim, no próximo ano nós temos eleição, já tem eleição que novamente. já é da sociedade civil. Então, até para as pessoas entenderem em casa, por isso mesmo que são as duas, são as convidadas, porque as duas participam ativamente, não só como funcionárias das servidoras da Secretaria de Educação, como também membros, né, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Isso, o conselho ele é formado, são 6 cadeiras, né, na verdade são 12, que são 6, nós temos os suplentes também. Então, são 12 da sociedade civil e 12 cadeiras do governo. Enfim, e como é que só para que todos entendam, né, como é que é feito essa captação de recursos, como é que esses projetos são apresentados, né? Então, assim, nós estamos, inclusive, neste momento, né, em análise, né, de projetos, né, tivemos um edital que já foi encerrado, já tivemos projetos que foram apreciados, alguns projetos já foram aprovados e estamos na fase final já deste ano, né, para liberação de novos recursos, né? As instituições apresentam os projetos para vocês, não é isso? Isso. As instituições sem fins lucrativos. Isso, terceiro setor e também temos os programas de governo, certo, que no nosso caso a gente entra como programa de governo. A TV é um programa de governo. É um programa de governo. A TV é um programa de governo, isso mesmo. E para que as instituições apresentem, elas precisam estar devidamente cadastradas ao Conselho. Então, toda instituição que lida, né, que faz algum trabalho com criança e adolescente precisa estar inscrita no Conselho, ainda que não tenha pretensão de apresentar projetos, né, Eliane? Sim. Mas é preciso que o CMDCA, né, que é um Conselho de Garantia de Direitos, ele saiba do trabalho que é realizado, que é executado. Então, a instituição do terceiro setor, ela se inscreve no Conselho, na época dos editais, ela apresenta, né, então os editais, eles saem com diretrizes específicas, né, diretrizes ligadas à educação, ao esporte, à cultura, à saúde, ao social, e a instituição, conforme a sua expertise, conforme o seu CNAE, ela apresenta o projeto para ser apreciado. Então, só para as pessoas entenderem, as instituições, né, ou o governo apresentam projetos, vocês analisam a relevância social desse projeto, a legalidade desse projeto, os objetivos, acompanham a execução. Sim. E os fundos, Ana? E os fundos? De onde veio o fundo, né, os recursos para... Renúncia fiscal. Renúncia fiscal. Nós temos diversas, né, empresas aqui, né, que são parceiras, né, que fazem essa renúncia fiscal, esse aporte financeiro para o fundo. Né, a gente tem um fundo específico, né, uma conta específica, digamos assim, né, onde a prefeitura ela é ordenadora de despesa. Nós, conselheiros, a gente só delibera, então a gente leva o assunto para ser tratado na reunião, o assunto é posto em pauta e os conselheiros
conselheiros deliberam. E a prefeitura, depois que um projeto, no caso, ele é apreciado, ele é aprovado pela comissão, a gente tem comissão específica de acompanhamento dos projetos, acompanhamentos, nós temos os gestores também, que acompanham de perto os projetos, e a comissão, isso tudo é levado para a mesa, para a plenária, né, para a ciência, para ser deliberado, tá? Então é tudo muito acompanhado, né? Muito pesquisado, muito certinho. Eu ressalto aqui que não só as organizações da sociedade civil, mas os órgãos de governo, nesse caso aqui a nossa Secretaria Municipal de Educação, nós temos que inscrever o nosso programa, né? Os programas têm que estar inscritos para você apresentar o projeto. Sim. Então, por exemplo, o programa, né, de alcance dos vídeos educativos para os nossos alunos, né? Não só os nossos alunos da rede, mas toda a rede, né? Todo o público estudantil de nossa cidade, esse programa está inscrito lá. Então, nós inscrevemos, depois nós apresentamos o projeto. O projeto TV Araxá Educa. Bem lembrado isso, Leane. Isso. Então, assim como a Secretaria, nós também temos, né, o programa da Educação Inclusiva, né, Ana? Isso. Que é também da Secretaria. E agora também nós inscrevemos um novo programa, que é o Programa das Práticas Restaurativas, né? Um outro ganho muito grande e apoiado pelos conselhos. Eu quero aqui, Ana, em seu nome, né, fazer um agradecimento a todos os conselheiros do CMDCA que têm essa visão, que têm esse entendimento, que entendeu, né, dos nossos projetos. Aí eu já me falo dos projetos da Secretaria Municipal de Educação, que nós estamos agora com 3 projetos financiados. Não só a TV Araxá Educa, mas também o programa aí de saúde, né, de complemento ao programa de atendimento do Centro de Atendimento à Educação Inclusiva, e agora também as práticas restaurativas, que foi aprovado agora recentemente, que é outro ganho, né, para as nossas escolas. Nós estamos vendo aí a tristeza desse massacre, né? Ontem, mais uma escola, né, dos Estados Unidos, também no Brasil já teve isso. E assim, isso é muito importante, porque o que vem ser as práticas restaurativas? Por meio de círculos, né, baseado na justiça restaurativas, através dos diálogos, nós diagnosticarmos, né, e combater os conflitos, violência, porque quantos adolescentes, às vezes, né, que está ali, sofreu um bullying, né, e assim, está lá e precisa desse acolhimento. Sim. Então, os círculos é isso. É um acolhimento, é levar aquele público que está ali sentindo pertencente à escola. Então, eu acho que vai ser um ganho muito grande para as escolas. É interessante, Helena, a gente pensar assim, exatamente. O Conselho tem essa visão, né, da importância de tudo que envolve educação. Nós falamos que até 2019, 2020, né, 2020, foco da pandemia, 21, todos os olhares se voltaram para a saúde. Né? Nós todos gastamos todas as nossas forças, nossos empenhos, todos na questão da saúde. E agora não, agora volta de novo para a escola. A escola, o adolescente está chegando na escola, né? Hoje com as mudanças todas legais, a questão do atendimento ao direito da educação inclusiva, a receber esse aluno diferente na escola, a ter esse atendimento, trabalhar com a saúde mental, que é muito importante. Então, eu vejo que hoje os olhares se voltaram para a escola. A escola hoje é onde a gente está encontrando o adolescente que está saindo da situação de pandemia. Aliás, são situações jamais vividas, né? Sim. Nós não tínhamos noção do que está acontecendo. Um servidor abalado, as famílias abaladas. Então, é muito importante todos esses projetos. E daí a gente vê também a importância de ter um canal educativo. Porque a gente fala muito assim, existe um abismo ali entre quem tem dinheiro e quem não tem. Que quem tem as TVs pagas, os canais fechados, onde tem programação de qualidade. As famílias que não têm, nós só podemos ficar com a TV aberta. A TV aberta nem sempre tem programas ideais ou adequados para aquela criança. Então, às vezes, a mãe fica sem alternativa. E a alternativa de uma TV onde podemos assistir aulas, assistir programas educativos, programa de educação ambiental, isso é muito... As pessoas precisam entender a profundidade de ter uma opção para quem não tem opção de um canal pago.
E esse é o Interessante, principal Zuma. motivo da TV. A TV, ela vem assim, ela é um complemento também, Sim. principalmente quando a gente fala de inclusão. Porque quando a gente fala de inclusão, o termo ele é tão amplo que a gente pensa de imediato uma criança com deficiência Sim. específica, né? Mas a inclusão, ela vai maior. muito Sim. além, né? Quando Sim. você fala Muito amplo. de uma família menos favorecida, né? Quando a gente proporciona um canal como esse, a gente tá criando possibilidades de incluir todas aquelas crianças, todas aquelas famílias, né, de forma que elas tenham os seus direitos assegurados, os seus direitos garantidos. Durante a pandemia, é óbvio, a TV foi um diferencial gigante Foi. e continua sendo, Sim. ao contrário do que muitos pensavam, né, a pandemia está encerrando, a gente já está em estado, né, já foi decretado, na verdade, O fim da pandemia. é o fim da pandemia, a gente está num período de endemia, coisa e tal, mas a TV continua tendo um papel preponderante na educação, principalmente quando a gente fala de criança com deficiência. Por quê? Porque os conteúdos, eles são muito diversos, né, professora? E aí nós vamos entrar na professorinha, aquele bonitinho. Eu falo muito que a Gláucia foi a primeira que a gente viu, assim, com educação infantil. Ela vem toda fantasiada, aquela coisinha mais bonitinha. E foi a primeira, né, assim, que a gente trouxe para a educação infantil. Aliás, todos os professores, todos que trabalham na equipe técnica e mesmo todos os professores passaram por um crivo. A Gláucia vai nos contar agora. Gláucia, quando a gente falou assim, vamos ter a TV, eu conversava muito com a Leana, com a Carmen, com as meninas da secretaria. Gente, não é qualquer um que vai para a TV. Sim. A TV, a gente sabe que os professores sofreram muito quando começou as aulas, né, por WhatsApp, Google Meet e tudo mais. Porque a exposição, nós estávamos falando isso aqui no comecinho, né? Quando você faz a sua aula lá, seus 50 minutos, acabou, né? Pode ter uma gravação aqui, uma coisa ali de um aluno, mas acabou. Aqui não. Aqui a gente fica, meu Deus, falei uma palavra errada, aconteceu o quê? Isso é um desafio, né, para a pessoa. Exatamente. E quando nós te convidamos, o que você pensou? Nós tivemos que passar primeiro assim, quem é que se habilita a ir para a frente da TV? E eu falo para vocês aqui que eu convidei bastante professores que eu sei que são excelentes e que pensaram, me dá um dia para pensar. Aí no outro dia me ligavam, não vou não, eu não tenho perfil para ir para a frente da TV. Eu falo que eu tenho uma professora, a Sandra, lá do Polivalente, né, a Sandra Martins, que é uma grande professora. E eu falei, Sandra, você não quer dar umas aulinhas na TV? Ela falou, deixa eu pensar até amanhã. Aí no outro dia ela me ligou, não vou. Não vou, eu não tenho essa vocação para ir para a frente da TV, das câmeras. Eu gosto da frente do aluno. Como foi com você, Gláucia? Conta um pouquinho da sua história. Onde você dá aula? Foi um desafio. Eu sou professora da rede municipal mesmo, sempre trabalhei na rede. E foi, assim, um desafio imenso. E antes de eu contar desse desafio, vamos voltar lá no início da pandemia, que foi o primeiro desafio que nós enfrentamos, Sem né, a TV. Zuma? Quando os portões se fecharam, dia 17 de março de 2020. O que a gente pensou? A data ficou marcada. Ficou Nunca mais marcada, esqueci essa data. né? E a gente pensou, 3 dias, a escola vai fechar 3 dias, daqui 3 dias a gente volta. Passou os 3 dias, vai fechar uma semana. Sim. Daqui uma semana a gente volta, né? Um mês. A ideia foi essa. Poxa, um mês. Aí veio, o que a gente vai fazer? A primeira pergunta, o que nós vamos fazer? Foi o que eu pensava, e agora o que eu vou fazer? Só que junto com a pergunta, já vinha a resposta, a gente não pode parar, a educação não pode parar. Eu sou apaixonada com a educação, acho que se eu nascesse 1000 vezes, eu ia pedir 1000 vezes a Deus que me desse o dom de estar trabalhando com a educação. Eu sou apaixonada com a educação. E a educação não para, né? Não. E professor, todo bom professor, ele está sempre reinventando, mudando, trocando ideias, né? E a gente tem sempre uma carta na manga. O professor tem que ter. Sempre tem. Sempre tem. Aí eu lembro, né, que eu gravei um vídeo de uma aula que eu fiz de formas geométricas, que a gente começou com os grupos de WhatsApp. E eu gravei o vídeo morrendo de vergonha, porque eu sou tímida para a câmera, eu sou tímida demais. E eu gravei em áudio, eu coloquei as imagens. E coloquei só as imagens com o meu áudio, com a minha voz no fundo, falando o que era para a criança fazer. E eu tinha uma aluna muito esperta que ela me mandou mensagem, Tia Gláucia, mas eu não estou te vendo. Ela me mandou a mensagem desta forma, eu não estou te vendo. Eu mandei assim para ela, Alice, por enquanto, nós estamos assim, longe dos olhos, mais perto do coração.
Mas aquilo eu fiquei refletindo, foi realmente, o aluno precisa ver o professor, né? Foi uma reação muito interessante, até no ensino médio. Sim. Quando eles viram o professor, né, restabeleceu o contato. A imagem fala muito, né? Quando o professor, eu lembro com a Neila, que era minha vice-diretora, era professora de química lá, no Polivalente, e ela colocou um papel, estava dando aula, filmava, né, a folha, escrevendo, explicando para os alunos. Aí ela fala que o dia que ela apareceu, a reação foi outra. Eles, não sei o quê, que a imagem é linda, né? Linda, mas é o vínculo, né, gente? A coisa flui de forma diferente. De forma né, diferente, com E certeza. essa questão da imagem, até vocês na imagem da TV, quando a gente encontra pessoalmente, eu ainda fico, eu vou tietar os artistas. É engraçado, a gente fica numa expectativa, nossa, eu tô vendo ao vivo, né? Sim. E isso, com certeza, é com os É alunos, a minha, né? eles veem a Por gente e causa falam, da é a TV. minha professora. E aí, como é que você seguiu, Mas- pessoal? E aí eu comecei a gravar aqueles videozinhos caseiros em casa, mas a gente deu o máximo. Eu acho que nós, todos nós professores, eu encho a boca para falar de todos os professores, porque nós nos reinventamos diante de uma pandemia que a gente não estava esperando, né? Mas aí veio a dificuldade que foi citada aqui, que além da gente já ter resolvido o problema da gravação, de estar mandando os vídeos para as crianças, a questão das famílias. Eu tinha muita, assim, dificuldade daquelas famílias que a mãe tinha um celular, E 3 filhos. 3, 4 filhos com idades escolares diferentes. Ela, tia Glaucia, não tem como eu fazer a atividade que você pediu, eu não consigo passar nesse horário, eu não consigo acompanhar. Então, a gente vê a dificuldade e vê a realidade de cada família, uma diferente da outra. E aí, quando a Zoom idealizou esse projeto, nós embarcamos no sonho. Né? Exatamente, Liliane, a palavra é essa, embarcamos no Embarca- sonho. Embarcamos no sonho, porque Realmente, nós um sonho, vivemos na pandemia, quando começamos, essa dificuldade, né? De estar entrando na casa da criança de alguma forma, de estar levando o conteúdo para a criança, para os alunos de alguma forma. Então, a Zoom idealizou e nós sonhamos Glaucia, juntos. mais do que isso aí, você falou agora, me atinei aqui para um ponto muito importante. Vamos supor, eu como secretária, a gente tem um distanciamento da comunidade, você fica trancada lá no gabinete, você tem um distanciamento das pessoas. Eu acho que a TV dá uma oportunidade da gente ser mais próxima. Sim. Né? Aí você fica conhecida, verdade. que você é uma pessoa que está ali para prestar um serviço, que você pode chegar. Né? A oportunidade que eu tenho de conversar aqui, ó, mostra as minhas limitações, as minhas potencialidades, como eu converso, assim, explicar o que está acontecendo. Sim. As pessoas têm a oportunidade de saber o que é o CMDCA, qual que é seu papel frente a isso aí, né? Quais são os projetos nossos que são aprovados. Eu vejo que a TV traz a proximidade até para nós, que Exatamente. temos a obrigação de ser próximos de todo mundo. As pessoas têm, igual eu falei para vocês agora mesmo, vou trazer uma cantineira aqui para falar como funciona, como é que ela segue um cardápio, qual é a relação dela com os alunos. A gente já trouxe professores, alunos, Sim. todo mundo que faz parte desse mundo maravilhoso, fabuloso, chamado educação, e que ele tem que estar próximo da comunidade. A família tem que ter essa proximidade com a gente. Assim como a TV deu essa questão que a Liana está falando. Nossa, eu vi a Gláucia. Aí a secretária não é uma pessoa tão distante, o prefeito não é uma pessoa tão distante. Ele veio aqui, a gente conversou, né? A Ana Flores, ela é coordenadora do CAE. É aquela moça que foi lá aquele dia que a gente falou. É muito bom, né? Essa Isso. sensação. Quando eu recebi o convite, foi um desafio, porque eu falei, eu não sou artista, eu sou professora. Sim. Mas todo professor tem um pouco de Sim, artista, né? todo Então, a professor é um gente artista. tem Sim. que fazer acontecer. E, querendo ou não, a educação e a comunicação é uma aliança. A TV, por si só, ela educa o tempo todo. Então, vamos educar com coisas boas, Colocar com coisas de qualidade exato. dentro das casas das nossas crianças, né? Uma curiosidade, Glaucia, seus alunos, assim, você já dava aula? Quando seus alunos assistiram você na TV, qual foi o comentário? Os que me encontram na rua, Tia Glaucia, eu te vi na televisão. Até os que não são meus alunos de ensino fundamental. E o mais interessante, eu tenho mais feedback de crianças maiores, de idosos, do que dos menores. Idosos adoram. Os idosos adoram. Às vezes eu até tive um que conversou comigo e falou assim, olha, eu sempre fico esperando o que você vai tirar daquela caixinha que você leva.
eu fico esperando que alguma coisa diferente vai acontecer. E quando você conta as histórias, eu fico recordando da minha tia lá do primário, que contava aquelas histórias. Eu estou amando assistir a TV. Então, isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. É um desafio, mas a gente vive de desafios, né, Sumi? A gente precisa deles para fluir. E a educação, como eu disse, ela não pode parar. Gláucia, e como a gente estava falando, né, essa sensação de proximidade com as famílias. O avô conhece quem que é a professora do netinho dele, a mãe conhece. Essa aproximação é muito gratificante, não é? Realmente, a gente sentiu isso na pele depois que a TV começou. E a TV, ela continua, como os nossos colegas de trabalho sempre falam, os outros professores falando em nome deles, para complementar o ensino das crianças nas escolas. Claro, então, que aquele professor lá na frente, na sala de aula, com o aluno, é essencial. Essencial. Vocês funcionam ali, vocês são parceiros, né? Exatamente, nós somos parceiros para complementar, porque sabemos, como a Leane disse, da defasagem que as crianças retornaram. Sim. Então, estamos para complementar. E vocês fazem um trabalho maravilhoso, viu? Eu vou Obrigada. aqui falar, te dar parabéns pessoalmente, aproveitar Obrigada. como as famílias falam, eu estou te vendo pessoalmente. Estendo o cumprimento a todos, que eu assisto a aula do Carlos, a Jaqueline, de matemática, português. Eu aprendi tanta coisa que eu já tinha esquecido, mas eu sou, assim, particularmente encantada com a forma que você faz a educação infantil, porque eu creio que ela é bem mais difícil, né? Que tem que ter toda aquela preparação, né? É verdade. Anterior. Professora, eu gostaria também de ressaltar a quantidade de feedbacks positivos que a gente recebe, tanto de alunos quanto de pais da zona rural. A zona rural é verdade. A zona rural. Verdade. E, Ana, lembrando também que para o projeto ter continuidade, a gente tem que ter avaliações periódicas, e nós acabamos de fazer uma avaliação agora, né, com a comunidade. Daí a importância do que a gente pensou nesse programa. Exatamente o que nós observamos, que as pessoas ainda possuem dúvidas. E uma das dúvidas é como funciona o canal da TV Araxá Educa. Porque nós não tivemos ainda nenhum programa que viesse explicar isso aqui. Isso. Como é patrocinado, onde a gente tira recurso, como que essa TV funciona. Isso foi um aspecto muito importante, né? A gente fica muito feliz que aqui, às vezes a gente passa aqui no calçadão, algumas lojas, e a gente tem notícias de outras empresas também ligadas no 12.2, porque o nosso canal fica 24 horas no ar, né? E aproveitando também, né, nesse encerramento desse papo, né, tão rico aqui de informações, lembrar, né, que isso é possível, tanto o projeto TV Araxá Educa como outros, principalmente como a Ana disse, que estão vindo agora, né, que estão em fases de finais de análise, graças à renúncia fiscal aí, né, você que faz a sua declaração de imposto de renda, você pode destinar, na hora de você procurar o seu contador, se você tem imposto devido, né, fale com o seu contador, fala que você quer depositar, assim, no Fundo Municipal dos Direitos da Criança, do Adolescente, porque esse recurso fica aqui na cidade, né? Porque se você não faz isso, ele vai para o governo federal. E foi ganho que nós tivemos, desculpa te cortar, Liane, mas Sim. Foi um ganho que nós, araxaenses, nós tivemos esse ano, né, com a aprovação da renúncia fiscal de pessoa física, que até então só empresa, só pessoa jurídica poderia fazer essa renúncia para o fundo, né? A partir deste ano, né, todos que quiserem e devem, na verdade, né, porque foi o que você disse, o dinheiro ele fica aqui no município, na nossa cidade, de forma que tanto o CMDCA quanto os outros conselhos possam investir em bons projetos, investir na área social, investir em projetos voltados para a educação, em projetos específicos como esse, né, tão abrangente para as nossas crianças e adolescentes. E quantas crianças, né, vão ser são beneficiadas, sim, né? muitas. São milhares e milhares. E é isso, gente. O objetivo do programa foi esse, né? Reconhecer o trabalho que é feito na TV pelos técnicos e pela equipe toda administrativa e principalmente aí pelos professores que estão na linha de frente, valorizar essa aproximação com a família, que todos nos conheçam como nós somos, né? Aqui como nós somos, que é o que a gente precisa, que as famílias, que todo mundo conheça. Parabenizar vocês, Ana, pelo trabalho. Obrigada. De novo, né, pelo CAEI, que só escuta elogios, eu fico fascinada, é um mundo que para mim é muito novo e que me encanta, né? Eu sempre vou aqui bater palmas para você pelo seu trabalho, pela sua equipe lá, que é maravilhosa. A minha equipe é boa mesmo. Maravilhosa. E faz um atendimento aí que a gente fala que atender a criança especial
é uma bênção, né? Poder fazer um trabalho para atender essas mães, essas crianças. Então, parabéns para vocês. A Leane também, como conselheira do CMDCA, que todos saibam que existe esse conselho, que esse conselho é voltado para ações sociais importantes. E a nossa TV Educação, a TV Araxá Educa, a TV educativa do município de Araxá está dentro disso aí, tudo que nós colocamos para vocês. Dentro da legalidade, né, com toda uma valorização da missão, da função social da TV, que é divulgar a educação de boa qualidade. Divulgar todos os projetos voltados para a educação. E muito obrigada a todas e até o nosso próximo Falando de Educação. Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação.